Mateus 13, versículo 24. Propôs-lhe uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o trigo e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então aqui o Senhor Jesus, ele usa uma analogia, uma metáfora, para falar sobre o trigo e o joio. Os dois, pessoal, se parecem muito. Até os agricultores têm dificuldade de diferenciar, porque o trigo e o joio se parecem, mas não são iguais. Se a gente olhar aqui na igreja, todo mundo parece de Deus. Quando você olha as pessoas levantando as mãos, orando, todo mundo parece ser de Deus. Mas Deus sabe quem é trigo e quem é o quê? E quem é joio. Mas tem uma forma do agricultor descobrir quem é o trigo e quem é o joio. Como, pastor? O tempo. O tempo, ele revela quem é trigo e quem é joio. Eu preparei aqui 3 características para que você possa compreender o que pode revelar se eu sou trigo ou joio. Primeira característica, coloque aí, por favor. Com o tempo, o trigo passa a ter uma cor o quê? Amarelada, enquanto o joio continua verde. Ou seja, não muda para... Então a primeira característica é essa: o trigo, com o tempo, ele amadurece. Com o tempo de verde, ele fica amarelo, ele fica maduro. O joio não, o joio permanece verde. Os dois são regados, os dois são cuidados, mas um amadurece e o outro não. Assim também é na igreja. Tem pessoas que todos aqui recebem a mesma palavra, todos aqui recebem o mesmo ensinamento. Só que a gente vê que uns amadurecem e outros não. Uns desenvolvem e outros não. Quando eu falo desenvolver, não é comprar um carro, não é comprar uma casa, um apartamento, mas eu me refiro à vida espiritual. Quer dizer, o tempo passou, ela já está lá 3 anos, 5 anos, 10 anos na igreja e ela ainda não amadureceu como deveria. Então, essa é a primeira diferença. O trigo fica maduro, o joio fica o quê? Verde. Responda para si mesmo: pelo tempo que o senhor está na igreja, amadureceu ou continua verde? Próxima característica: o trigo possui um caule mais flexível, que se curva facilmente com o vento. O joio tem seu caule mais rígido e ereto, não se curva ao quê? Então a segunda característica: o trigo, pessoal, quando bate o vento, ele se curva, ele se inclina, ele é flexível. Então, quando o vento bate, ele logo se curva. O joio não. O joio, ele é rígido, ele é ereto, ele não se curva. Quem representa essa pessoa que não se curva? São aquelas pessoas orgulhosas. Aquelas pessoas que, mesmo estando erradas, elas nunca dão um braço a torcer. Existem casais, pessoal, que o marido é joio, a esposa também é joio. Então os dois preferem ficar brigados do que pedir perdão. Não consegue. Essa palavra, me perdoa, não consegue falar.
A pessoa que é joio, ela não aceita ser contrariada. Se você contrariar uma pessoa que é joio, meu Deus do céu, sai de perto. Se você elogiar ela, ela gosta. Mas se você der uma crítica, falar uma crítica construtiva para o bem dela, ela não aceita. Me deixa. Não, eu sou assim mesmo, é o meu jeito. Ou então ela até ficou ofendida com você. É ou não é verdade? Quem conhece pessoas que um dia você tentou ajudar ela, tentou dar uma palavra para ela e ela se ofendeu com você? Faz assim. Não é verdade? Quer dizer, a pessoa que é joio. Mas a pessoa que é trigo, ela está aberta a críticas. Quando você diz para ela, fulano, muda nisso. Ela diz assim, tá bom, eu vou mudar. Fulano, olha, cuidado com essa amizade. É mesmo, eu vou tomar cuidado. Não seja joio, não seja essa pessoa rígida. Tem gente aqui que um dia foi trigo, um dia foi humilde. Quando chegou na igreja, né? Porque quem chega na igreja sofrendo não chega orgulhoso. Chega doente, chega desenganado pela medicina, chega com dores, chega com problemas. Aí é humilde. Amém, sim senhor, não senhor. Aí depois que chega um determinado tempo, eu sou obreira. Agora eu sou pastor. Agora eu conheço a palavra. Não, agora eu sou isso, eu sou aquilo. Aí ela já muda. Então, a reação que ela tinha antes de se curvar e de aceitar, hoje é diferente. Se falar uma coisa com ela, ela rebate na hora. Se falar uma coisa com ele, ele rebate na hora. É uma pessoa que ainda não é trigo. Talvez já foi trigo, mas hoje é joio. Então, se ela não mudar, se ela não se arrepender, lamentavelmente, qual o destino do joio? Qual é, gente? É o fogo. O que é o fogo? É o inferno. Então, nós temos que tomar cuidado. Você que é trigo, toma cuidado para você não virar joio. Toma cuidado. Você que é joio, tem jeito para você. Pastor, eu sou essa pessoa aí orgulhosa, difícil. Eu sou a pessoa, eu confesso, eu reconheço que eu sou uma pessoa complicada. Pastor, eu sou complicada. Olha, eu sou difícil de lidar. As pessoas têm dificuldade de ficar perto de mim. Então, muda hoje. Resolva seu problema hoje. E o Espírito Santo vai te ajudar. Agora coloque a terceira e última característica. O trigo produz sementes comestíveis, que são usadas para fazer farinha, pão e outros alimentos. As sementes do joio secam antes de amadurecer e não podem ser consumidas, pois são o quê? Tóxicas. Então a terceira característica é essa. O trigo, ele produz sementes, e com essas sementes, aí faz lá o pão, bolo, mais o que, gente? O que faz com trigo? Farinha, bolo de fubá, né? É ou não é verdade? Então, faz várias coisas com trigo. Todos nós aqui já comemos alguma coisa derivada do quê? Mas nenhum de nós comemos algo derivado do joio, porque o joio, a semente dele seca. E ele é uma erva, é uma planta extremamente tóxica. Se você ingerir o joio, você vai passar mal. Se você ingerir o trigo, ele vai te fornecer proteínas, etc. Se você ingerir o joio, você vai passar mal. Tem gente, pessoal, que quando você conversa com ela, você se fortalece. Tem pessoas que quando ela abre a boca, ela fortalece você com palavras de fé, com palavras de motivação, com palavras de encorajamento. Já tem outras pessoas que a conversa é tóxica. 1 minuto de conversa com ela, se você não vigiar, você fica mal com Deus. 10 minutinhos de conversa com ela, fala mal de um, fala mal de outro. Ninguém vale nada para ela, só ela que presta. Ela é uma pessoa excelente, a ninguém presta, só ela. Ela critica todo mundo, menos a si mesma. Ela sabe falar mal das pessoas, mas não sabe reconhecer os próprios erros. Fuja dessas pessoas, porque o veneno que há na boca dela, nos lábios dela, pode envenenar a sua fé. Quantas pessoas que um dia estiveram bem com Deus e começaram a conversar com o joio, começaram a se alimentar do joio e ficaram mal, igual o joio está. Como diz o ditado, é melhor andar só do que mal. Eu sou bem seletivo com as minhas amizades, porque eu sei que uma má amizade pode me afastar de Deus, e uma boa amizade pode me aproximar de quem?
de Deus. Seja trigo, seja aquela pessoa que produz, seja aquela pessoa que soma, seja aquela pessoa que agrega, seja aquela pessoa que alimenta. De repente você não tem ganhado almas também, quer dizer, não está produzindo nada. Não está produzindo nada no reino de Deus. Pastor, eu estou bem, graças a Deus. Mas você precisa pegar aquilo que você tem recebido de Deus e compartilhar com outras pessoas. Então, deu para entender? Sim ou não? Primeira característica, amadurece, o trigo amadurece e o joio. Segunda característica, o trigo, o vento faz o que com ele? Ele se inclina. E o joio? Não se inclina, não aceita nada, não se inclina, é difícil, é duro na queda. E a última característica, o trigo produz sementes e o joio não produz nada. Agora, eu quero orar por você. Se você, por exemplo, perguntar para um agricultor assim, olha, eu encontrei um joio aqui, tem jeito, tem como transformar o joio em trigo? O que o agricultor vai dizer? Não tem. Tem uma máquina, tem alguma coisa que a gente joga aí o trigo, o joio, perdão, e ele vira trigo? O que o agricultor vai dizer? Tem que jogar no fogo, tem que jogar fora, não tem jeito. Mas o bacana de Deus é que tem jeito para todo mundo. Você pode ter cometido muitos erros, muitos pecados, você pode ser, pastor, eu sou um joio. Mas se você for humilde, assumir isso e reconhecer, hoje ainda, ele pega esse joio e transforma no quê? No trigo mais fino. Como ele fez comigo, como ele fez com muitos de nós que chegamos sendo joio, mas reconhecemos, aceitamos e mudamos. Como diz essa palavra, coloca aí na tela o último versículo. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí depois ele fala, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, está na sua mão. Mudar ou não, continuar do mesmo jeito ou ser diferente. O dia da ceifa, quando que vai ser? Quando os anjos de Deus vierem para separar quem é de Deus e quem não é.